não existe PIB de alto valor agregado, né, sem uma educação de qualidade. Se tu não tiver isso como base muito bem construído, tu não tem a geração de PIB, tu não tem produtividade na indústria, tu não tem um jovem capaz de criar, tu não tem um jovem crítico. Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Knebel e esse é mais um episódio do videocast Better Future, uma iniciativa do Jornal do Comércio. A minha convidada de hoje é a Suzana Kakuta, a nova diretora-geral do SESI, do SENAI e do IEL. Seja bem-vinda, Suzana. Obrigada, Patrícia, pelo convite. É muito bom estar aqui contigo. Que legal. Bom, a Suzana é uma das mulheres fortes aí do nosso estado, né? A tua história de construção de projetos, de iniciativas voltadas para a inovação, ela já é muito reconhecida. Tu passaste por muitos ambientes também, foi CEO do Tecnocinos, foi secretária de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, presidente do Badesul, diretora do Sebrae, fundadora de startups e agora esse desafio que chegou para ti, tu assumiste agora no dia 1º de fevereiro. Eu queria entender um pouco assim como que foi esse convite e qual é o tamanho do desafio à frente aí dessas 3 casas, né? Bom, assim, né, Patrícia, a primeira coisa que é muito bom, né, chegar num ponto de maturidade profissional e tu poder, assim, expressar, né, numa atividade como essa, de estar à frente do SESI, do SENAI e do IEL, toda uma trajetória também, né? Eu posso dizer que eu sentei dos diferentes lados da cadeira da inovação, né? Então, isso contribui bastante, né, para ter chegado aí. E tem um fator muito grande assim de atração, né, pela minha jornada que se inicia, né? De um lado, assim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um pacto com o modelo de gestão, com a estratégia do presidente Cláudio Bier, né? Ele parte de um princípio bastante básico e fundamental, né? Nós, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos aí cerca de 93% da indústria do estado do Rio Grande do Sul, ela é uma indústria de pequeno porte, né? Essa mesma indústria, né, ela vem sofrendo muito, né, com os episódios de Covid, depois enchente. A gente passa por um processo de desestruturação das cadeias produtivas, né? E isso faz com que essa gestão do presidente Cláudio Bier esteja muito focada no atendimento dessa pequena empresa, né? Dessa empresa que é a base da indústria do estado do Rio Grande do Sul, que é a base de muitas cadeias produtivas, né? E que é a base, né, desse estado que trouxe, né, para o Rio Grande do Sul um PIB exportador, né, um PIB com uma matriz diversificada. Então, em primeiro lugar, tem esse pacto assim, pela missão, né, pela estratégia. Né? Isso me cativa muito, até pela minha história pregressa. Né? Eu sempre gostei muito do Sistema S, por entender que ele pode fazer um papel de diferença. Né? Então, esse é um lado. Né? O outro é estar à frente de 3 casas com tamanha significância no estado do Rio Grande do Sul. Né? Acho que nós estamos vivendo um momento extremamente relevante do papel dessas instituições. Né? Quando a gente fala dos efeitos, por exemplo, da questão de geração de PIB futuro, né? A gente tem que pensar que a gente tem que elevar nossa produtividade aqui no estado, nós temos que fazer surgir novas empresas, né? Dessa nova economia. Nós temos um desafio enorme na questão de talentos para a indústria. Né? Então, a minha chegada nestes propósitos assim, me faz estar muito motivada, né? E acreditar que eu possa contribuir para um SESI, para um SENAI, para um IEL diferentes. Legal. E hoje a gente tem, né, um reconhecimento muito grande do Brasil, inclusive em relação à indústria gaúcha, da força, né, da competitividade, mas a gente foi perdendo um pouco espaço aí nos últimos anos. E como é que tu enxerga assim, a questão das novas tecnologias, desse pensamento, da cultura da inovação? Como que ela está, qual é o nível de maturidade hoje no Rio Grande do Sul em relação a esses temas e como que a gente consegue realmente melhorar isso, como que a gente consegue avançar nessas questões aí? Eu acho que o grande desafio, né, Patrícia, ele está posto e faz bastante tempo, né? Que nós, de um lado, a gente precisa modernizar
os setores tradicionais, né? A gente tem que voltar, né, a ter políticas de criação de cadeias produtivas, né? Vamos pegar a questão do alimento, né? Eu acho que a gente nunca teve tão mal em termos de cadeia produtiva de alimentos, sendo um estado produtor de alimentos, né? Sendo um estado onde a agroindústria, né, especialmente o agro, é muito forte, nós nunca tivemos tão mal, né? Há poucos dias eu tive um encontro com um industrial importante na área de alimentos e ele me disse, olha, tinha um tempo que a gente comprava pepino aqui no Rio Grande do Sul para fazer conserva. Hoje eu estou importando de outros estados. Então, assim, sempre existem perdas locais importantes, né, nesse processo de necessidade de modernizar, né, o que está aí posto. Por outro lado, tem um grande desafio, que é esse desafio de inserir o novo, né, Patrícia? Tu sabe que inserir essa nova indústria, essa indústria que vem muito dessa coisa da economia do conhecimento, com base nas startups, isso exige, né, de um lado, risco, exige a necessidade de ter ecossistemas, exige a necessidade de ter atores importantes, né? E isso tudo é um movimento que ele não se dá do dia para a noite, né? Então, a não ser que você tenha uma super política, né, você não consegue mudar o perfil econômico do estado. Então, é uma política continuada. O Rio Grande do Sul está bem nisso, né? Eu acho que nossa, quando eu lembro lá, há alguns anos atrás, quando o Tecnopuc surgiu, quando o Tecnocino surgiram como forças, eram 2 parques, depois veio da Fevale, né? Era um movimento pequeno. Hoje o Estado floresce em hubs e parques, né? E temos, sim, startups que fazem a diferença. Então, introduzir esse novo, eu acho que é uma janela de oportunidade muito grande para a indústria do futuro, né? E esse é um movimento, né, que o presidente Cláudio Bier tem muito claro na cabeça dele, né? Nós precisamos aproximar a Fiergues, né, que é muito vista, né, muito caracterizada pela indústria tradicional. Nós temos que aproximar essa nova indústria da Fiergues, né? E eu acho que um pouco da minha escolha também veio em função desse discurso. E, obviamente, tem um terceiro eixo que perpassa tudo isso, que é a questão das novas energias, da questão da sustentabilidade, né? Que aí tem uma nova geração de negócios, né, que estão surgindo, que exigem muito, né, de todos, tanto de preparo de pessoas para isso, né, quanto também de infraestruturas para poder suportar, né? Então, acho que essa construção vai levando com que o movimento da inovação ele está chegando, sim, ele chegou já nas grandes empresas, né, que eu acho que cada vez mais estão estruturadas, né, cada vez mais a gente vê exemplos de inovação aberta, né, Patrícia, acontecendo, mas quando a gente fala na pequena, né, ainda é um movimento muito difícil, né? Hoje nós praticamos dentro do Senai alguns programas como o Brasil Mais Produtivo, que é um programa que ajuda a subsidiar essa pequena empresa a se tornar mais eficiente, né, na parte de tecnologias, né, de ela fazer uma gestão mais lean, né, da eficiência energética, porque são pequenos sinais, né, nessa pequena empresa que começa a pensar na inovação, que não é... A gente, muitas vezes, quando fala em inovação para pequena empresa, muitas vezes significa uma pequena mudança no portfólio. Inovação pode significar uma pequena mudança no processo produtivo, né, mas isso tornar essa empresa mais produtiva, né, e mais presente no mercado, né? Então, tem um desafio muito grande pela frente ainda. Legal, tu trouxeste alguns pontos aí que já rende um programa aí, mas eu queria puxar especialmente a sensação que a gente tem é que o Rio Grande do Sul realmente perdeu um pouco do bonde, né, nessa questão da indústria quando não olhou para os setores onde a gente realmente tinha construído já uma fortaleza, onde a gente era muito forte, para aí nesses setores a gente realmente plugar a tecnologia, plugar mais inteligência e conseguir se tornar muito mais competitivo. Tu falaste do agro, né? Hoje a gente tem, obviamente, uma série de iniciativas no agro de tecnologia, a gente avançando, mas realmente acho que demorou um pouco para ir, agora a coisa realmente está acontecendo. E aí, quando tu falaste da questão hoje, quando a gente olha grandes indústrias, elas estão mais próximas do ecossistema de inovação, elas estão em parques, em ambientes de inovação, tentando construir junto com startups.
Mas realmente as médias e pequenas, elas ainda estão muito distantes Muito. desse movimento, né? E nos cabe, eu acho que uma das vertentes importantes são pessoas, né, Patrícia? Então, quanto mais, por exemplo, um sistema como o Senai, né, falar em diferentes tipologias de profissão ou de formação, falar do tema da inovação, levar inovação para dentro, né, são pequenas sementes que tu leva para dentro da empresa, né, na medida que esse jovem entra, né, e começa a atuar, né? Então, a inovação ela pode se dar sim, né? A gente sempre fala, né, que tem uma possibilidade de tomada de decisão da empresa pela inovação, outro jeito é via máquina. Muito se fez inovação nas empresas via máquina, no setor de calçado foi muito característico isso, mas as pessoas elas têm um papel fundamental, né? Então, independente da área, né, seja na construção civil, por exemplo, que você vai estar lá preparando um jovem para fazer revestimentos, por exemplo, hoje tem muita tecnologia ali embarcada, né? E são tecnologias que dão produtividade, porque ao final de contas a gente está falando disso, né? De ter produtividade o suficiente para pagar bem, para poder produzir PIB, né? E é isso que gera bem-estar para todo mundo, né? Com certeza. Qual é o risco para o Estado? Já que a gente está falando aqui do Rio Grande do Sul, do sistema Fieres, enfim, qual é o risco para o Estado da gente realmente não fazer um movimento mais acelerado na direção do ganho de competitividade das indústrias médio, pequeno porte, na adoção de novas tecnologias, de uma cultura mais forte de inovação? Eu acho que a gente... eu já vi muita gente falando, né, na questão da mudança da nossa pirâmide etária, né? Eu acho que ali está o quê da questão, né? Porque se a gente olhar o Rio Grande do Sul daqui a 15 anos, né, a gente tem, graças a Deus, hoje a gente tem uma taxa de natalidade muito pequena a nível europeu e a gente tem uma expectativa de vida também de países europeus, né? Mas isso traz um agregado muito forte que países europeus hoje enfrentam, que é tu não ter aquela camada interna ali, que é a população economicamente ativa. Tu tem uma diminuição disso, né? Tu passa a ter menos jovens, né, mais idosos, e a população economicamente ativa ela diminui, né? Obviamente, se tu tem menos gente, né, para produzir, essas pessoas, para manter a riqueza deste estado, elas vão ter que ser muito mais produtivas do que são hoje, né? Então, essa produtividade, eu acho que ela é essencial de ser atacada, né? E a gente ataca isso de duas maneiras, né? A gente ataca tornando a empresa que existe hoje mais eficiente, né, Patrícia? E aí tem muito a ver, né, com o uso de novas tecnologias, com preparo de mão de obra, e fazer também surgir, né, progressivamente essa indústria nova, né, de alto valor agregado, né, onde a gente pode dar um salto de qualidade. Eu acredito muito, por exemplo, que esse momento que a gente está passando agora, né, que a gente começou a trilhar, né, que a gente ainda não sabe muito, mas da inteligência artificial, ele pode ser um elemento que conduza a um salto qualitativo bastante grande, né? Porque não dá para a gente desconsiderar que, por exemplo, hoje, independente do setor que tu for hoje no estado, da indústria, você vai ouvir a mesma coisa: falta mão de obra. Sim. Né? Falta mão de obra em todos os setores. Você vai ver, a gente tem alguns problemas, né? Um problema a gente foi perdendo qualidade na nossa educação, né? Nós, dentro do sistema SESI, do sistema Senai, muitos dos nossos alunos, para a gente poder começar a profissionalizar ele, a gente tem que primeiro fazer um nivelamento para a gente conseguir fazer com que ele consiga interpretar um texto, consiga fazer uma conta, né, para daí começar um ensino profissionalizante, né? Então, ponto número 1, a gente perdeu qualidade na educação e urge para esse estado ter um projeto de educação qualitativa, né? A gente está tentando muito fazer, né? Nós temos hoje escolas referências, né? A gente tem dentro do sistema uma taxa muito grande, né, de empregabilidade do jovem que sai, né? Então,
A gente está buscando fazer a nossa parte, mas falta muito, né? A gente sabe que tem uma geração, né, Patrícia, que é muito difícil de ser engajada no trabalho, Sim. né? No Brasil, uma média geral de 30% não trabalha e não estuda. Como você trazer os valores da indústria para dentro, né? Então, assim, tem um projeto, a gente está trabalhando num projeto de mostrar essa indústria nova, né? Que está mais conectada, que usa mais tecnologia, né? Porque você vai precisar de mão de obra a futuro, né? Você vai precisar de uma força de trabalho qualificada. Então, assim, esse desafio é um desafio muito importante para o Rio Grande do Sul, né? E ele começa pela educação, 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 né? Então, acho que a futuro, né, e essa tomada de decisão ela tem que ser feita logo, né, de você ter um programa muito estruturado de um lado de formação de pessoas, e daí não é só nessas áreas mais evidentes. A gente ouve muito falar em TI, né, que a gente sabe que tem um gargalo imenso ali, mas tem na outra indústria também, né, tem de forma bastante significativa, né. E esses gargalos, eles também são, de certa forma, responsáveis pela desindustrialização, né? Ou pelo rompimento de cadeias, né? Porque daí você passa a não ter mais mão de obra, né? Aquela pequena empresa ela não consegue sobreviver, você interrompe a cadeia, você vai buscar o produto fora do estado, perdem todos, né? É interessante que tu falaste, porque a gente tem essa geração, como, né, as novas gerações um pouco mais desinteressadas, digamos assim, e o setor, como ele está estruturado, ele também acaba não sendo atrativo. Com certeza. Né? Então, quando tu falaste desse movimento, me lembrei muito de algumas décadas, a gente falando muito sobre como era importante os cursos de computação, de engenharia, de matemática, eles se tornarem mais atrativos para a gente conseguir levar jovens se formarem nessa área, já que a gente tem um mercado imenso. E o mesmo vale para a indústria, né? Muito, ou seja, muito. Como transformar, como construir um posicionamento para esse setor que esses jovens desejam e enxerguem uma carreira interessante ali, né? Muito, porque ela vai continuar existindo, né? Sim. E ela precisa, né? Então, nós estamos olhando muito seriamente isso, é um desafio tremendo, né? E eu acredito que uma boa parte dele é esse entendimento de que esse jovem que está aí, ele é muito mais conectado, ele tem outros valores que ele persegue, né? E a gente entender tudo isso e trazer isso para dentro da indústria como uma realidade, né? E a gente buscar formas disso dar um match, né? Porque é difícil. É trazer esses jovens e, ao mesmo tempo, requalificar, porque, bem como tu falaste, a gente tem um gap perigosíssimo aí de falta de pessoas, né? O próprio reskilling, né? Sim, essa exatamente. Coisa de requalificação de pessoas, né? Que tem uma mudança enorme em curso, né? E a tecnologia, ela está pegando. Então, não adianta a gente desconsiderar que ela está presente, né? Então, a mesma pessoa que já saiu de uma determinada área se requalificar, né? E aí eu acho que tem um trabalho bem interessante, Patrícia, que eu queria sublinhar. Por exemplo, nós dentro do SESI, nós temos muitas turmas de EJA. Nós temos cerca de 15 mil matrículas de EJA. E nós, de um tempo para cá, nós resolvemos fazer o EJA com uma vertical do Senai, né? Então, e estamos avançando, inclusive agora, para botar mais outras formações, né, dentro do EJA, porque é uma oportunidade, né, dessa pessoa que busca complementar, né, uma formação, mas ela pode também estar fazendo o reskilling, né, porque ela vai estar se formando lá em gestão, em logística, em outra área, né? E são realmente essa requalificação. A gente precisa o tempo todo. Se eu estava participando de um evento, o pessoal estava falando das novas habilidades que a IA exige, né? Então, por exemplo, saber fazer perguntas. Porque hoje tu tem ali o prompt, tu tem a possibilidade de perguntar para um chat GPT, para uma DeepSeek, mas quanto mais próximo tu tiver de uma pergunta mais inteligente, melhor o resultado que tu vai obter. Então, realmente, hoje, todos nós estamos vivendo isso, né? O sonho, né, Patrícia, assim, mesmo aquele jovem que vai estar sendo preparado lá para ser um profissional na área de
por exemplo, na área de uma elétrica predial, que ele possa ter um copiloto dele, né, programado ali, que possa dar soluções de automação para ele de forma continuada. Porque essa é uma tendência, né? Não só a gente aprender, mas continuar aprendendo. Então, a gente tem que instrumentar esse jovem para continuar buscando e pesquisando novas tecnologias para embarcar no trabalho dele, né? E eu acho que esse é um outro desafio que está posto também. E, Suzana, e a mentalidade dos líderes à frente dessas empresas, assim, tu também entende que mudar essa mentalidade, apresentar essas novas possibilidades, fazer com que essas pessoas que às vezes estão há décadas ali tocando as suas empresas, está dando certo, mudar isso também é um passo importante? É super importante, né, Patrícia? A gente, via o IEL, né? O IEL tem essa competência, né? O IEL é o nosso braço, que é o Instituto Evaldo Lodge, que busca preparar os líderes da indústria, né? E o tema da inovação está lá, está posto lá, né? E eu acho que ele entra de duas formas, né? Ou a empresa acaba sentindo pelo mercado, né? Que ela precisa inovar, né? E tem uma pressão posta aí, independente de qualquer produto, né? Porque hoje a competição ela tá aberta, né? Então ele tem uma pressão, ou ele faz de forma voluntária, né? Então assim, ela vem a pressão pela inovação. Eu acho que ela, nas lideranças, ela muitas vezes ela não é natural. Então a gente faz um esforço, né? No sentido de preparar, né? E muitas vezes até a gente tem que preparar temas básicos, como a própria sucessão, né? Onde uma indústria tradicional, né, tem uma geração querendo abrir a porta ali e ter resistência, porque muda muito, tem medo de errar, de largar, né? E isso é um movimento natural. É muito interessante. Agora, tu tens uma posição privilegiada, né, para observar como observadora e atuante no ecossistema de inovação, porque tu tens experiências muito relevantes na esfera pública, na academia e também nas empresas, né? Hoje, quando tu olha o ecossistema gaúcho, da forma como ele está estruturado, da forma como ele foi amadurecendo, qual é o teu sentimento, assim? O que tu percebe ali de principais evoluções? Eu acho que se fala muito mais sobre inovação. Eu acho que ela acontece de forma real, né? Porque a gente vê aí um crescimento bem legal de número de startups, e startups boas, né, Patrícia? Porque eu acho que a gente está meio que dobrando aquela esquina assim, de quantidade pela quantidade de startups, né? Eu acho que isso é natural até, né, nesses movimentos, tu começar fomentando, e daí depois você vai afunilando. E o Rio Grande do Sul, acho que começou a viver essa fase de boas startups, né? Eu acho que o Salt Summit revela muito isso, né? Ele traz à tona startups importantes e uma coisa que eu acho muito legal, que é essa distribuição geográfica no estado, né? Então, hoje a gente vê isso nascendo realmente, brotando em diferentes áreas, né? Com diferentes vocações, que era um movimento, até pouco tempo atrás, muito concentrado na metropolitana, né? Então, eu acho que isso é um ganho, e obviamente essa coisa dos hubs, dos parques, né? A minha visão hoje é que nós, né, como sistema, nós temos que estar muito emparcerados com tudo isso, né? O Senai e o SES, ele tem que ser parceiro dessas iniciativas, porque ali está surgindo uma indústria do futuro, né? Ali, isso é um movimento natural, né, que tu vai fazendo, né, onde essas startups ou vão ajudar as empresas que hoje estão, né, ou vão ser gigantes do amanhã, né? Então, nós precisamos estar muito conectados com tudo isso, e que bom que a gente está num estado onde isso realmente pegou consistência, né, Patrícia? Com certeza. E tu liderou durante muitos anos o Tecnocinos e foi uma das grandes responsáveis, inclusive, pela expansão internacional do parque. Tu consegue perceber hoje aquela semente que foi plantada? Tu falaste do Tecnopuc, do Tecnocinos. Hoje a gente tem mais parques, né? A gente tem mais ambientes. Esses ambientes, na tua visão, eles
eles têm que realmente foram mudando a forma de atuar. Então, naquele início, a gente tinha o parque fechado, o grande... Eu me lembro que, para mim, as grandes manchetes eram qual é a empresa que está indo se instalar ali. Hoje a gente até disputava, Patrícia. Disputava as empresas, exatamente, né? Eu acho que foi dado nesse sentido. Eu acho que o primeiro grande passo, né, para essa coisa acontecer diferente foi lá atrás, quando se formou a Aliança para a Inovação, né? Que daí as 3 grandes universidades do estado se uniram para olhar juntos esse tema, né? E foi naquele momento também que a gente resolveu também conversar intra-parques, né? Trocar figurinhas, né? E não mais competir, né? E eu acho que esse movimento de internacionalização que hoje continua, né, especialmente levando pequenas startups para fora, né, atraindo algumas novas, eu acho que agora a gente, de novo, tem uma oportunidade através da Invest, né, de trazer especialmente grandes centros de P&D, porque eu acho que nós estamos preparados para isso, né? Eu acho que toda vez que a gente fala nessa questão da solidez do ecossistema, isso quer dizer por detrás disso tem gente, por detrás disso tem políticas públicas, por detrás disso tem bons empresários, né? Então, nós estamos preparados para isso, né? E isso começou lá atrás, quando a gente trouxe a SAP, quando a gente trouxe a HT, né? Então, hoje vão se desdobrando esses cenários e a gente está muito mais preparado. Eu acho que teve um momento em que o Rio Grande do Sul não conhecia o Rio Grande do Sul em termos de qual era a especialidade lá da região, por exemplo, do Vale do Taquari, qual era a especialidade lá da região norte do nosso estado. Hoje isso tudo está junto e está conversando, né? E isso traz uma potência muito grande, né? Muito se compara, né, o movimento da ACAT, né, o que foi feito em Santa Catarina. O grande segredo deles foi conseguir conectar tudo isso, né, e olhar todo mundo para o mesmo ponto, né? E ter continuidade, né? E ter continuidade, né? Olhar, mirar lá na frente, ó, nós queremos ser um estado reconhecido, né, como um estado inovador, com empresas inovadoras, gerando um PIB diferente aqui para o estado, e perseguiram aquilo ali. E eu acho que a gente conseguiu começar esse movimento. Eu acho que a grande sacada deste momento é a conexão de tudo isso, né? Porque quando a gente fala que o estado precisa se reestruturar, quando a gente fala que tem um desafio posto aí pelas enchentes, tudo isso é um desafio, mas também é uma oportunidade, né? Então, acho que tem uma estrutura ali capaz de ajudar a suportar muita coisa disso. Verdade. Tudo. E é interessante como tudo começa com uma visão muito clara de um posicionamento de médio e longo prazo que onde se quer chegar, né? Facilita bastante. E eu acho que assim, né, Patrícia, eu acho que posicionamento é fundamental. Tu tem que saber onde é que tu quer chegar. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Então, o Estado ele tem que saber onde é que ele quer chegar com tudo isso. E, debaixo disso, tem que ter política pública, importante para suportar tudo isso. Porque, de novo, para implantar a indústria da inovação, tu não faz isso com mecanismos velhos, né? Sim. Tu tem que repensar novas formas, tu tem que trazer outros atores para dentro desse jogo, né? Porque são lógicas diferentes de fazer negócios, são estratégias onde a criatividade, a propriedade intelectual, né, ela passa a ter tanta importância, ou maior importância, do que tu ter um carregamento de matéria-prima. Sim, né? Certamente. E esse jogo, muitas vezes, a gente ainda não entendeu. Né? Então, acho que essa lógica para o Estado, né? Eu acho bem legal aí que a gente conseguiu ter uma continuidade de secretários com um peixe. Eu fico muito orgulhosa quando lá o Balestrin, depois o Lambe, a Simone usam um documento que eu fiz lá atrás, que era o RS, um Estado de inovação, porque lá tinha coisas básicas, dizendo, nós temos que ir na direção da IA, Sim. Nós temos que ir em direção a semicondutor, né? Então, assim, é muito legal, pelo menos nesse aspecto, assim, tu conseguir ver que tem continuidade, porque, de novo, isso a gente só faz com política longeva, isso não acontece
do dia para a noite. Verdade. E aí tu citaste uma coisa que eu já comentei aqui em outros episódios, do quanto esse processo ele acaba sendo acelerado quando a gente tem líderes mesmo, e principalmente no poder público, que entendem do ecossistema. Certeza. Tu citaste aí nomes, Simone, Balestrin, Lambi, a tua atuação, pessoas que já viviam o ecossistema, que conheciam as dores, que conheciam os desafios, e aí sim a gente começa... Vão pautando também, exatamente. Né? E aí a gente já parte de algo muito mais à frente do que alguém que não domina e não conhece ainda, né? Bem isso. Quando isso começa a se tornar natural também, você consegue ter mais discussão de aprofundar. Sim. Né? Eu me lembro lá, alguns anos atrás, quando a gente falava sobre política de inovação, o quanto que era difícil tu pautar esse tema, inclusive dentro da Assembleia. Tu foste protagonista nesse momento também, né? Sim. Era difícil, porque era um tema tão distante. Hoje tu fala em inovação, as pessoas já sabem a importância de uma startup, conhecem os parques, porque os parques começaram a ter muita consistência, a fazer bastante diferença no local onde é que eles estão implantados. Né? Agora, o comportamental, ele precisa mudar também a visão para que a gente consiga ter essa colaboração, né? Ego, vaidade, eu sou o dono do projeto, isso aí são todas coisas que tem que acabar sendo superadas para que a gente consiga realmente construir juntos, né? E eu acho que assim, a grande sacada é quando isso são projetos de Estado e não projetos de governo, né? Que eu acho que daí está. Eu acho que a Aliança para a Inovação, o Pacto Alegre são estratégias que elas são supragovernamentais, né? São estratégias da sociedade, né? Então, na medida que isso é apropriado, né, como uma estratégia para a sociedade, isso toma um outro valor. Eu sempre uso muito o exemplo que eu vivenciei, né, lá em São Leopoldo, né? Eu tive partidos, passei por MDB, passei por PT, passei por PSDB, e o parque, nessa trajetória toda, só cresceu, né? Porque ele é uma estratégia de desenvolvimento tão importante para aquele município que ela é uma estratégia engajadora, sim, né? Não sim. tinha como ficar fora, Sim, né? Então, eu acho que a gente conseguiu, acho que daí tem um papel fantástico da Regimp, né? De muitos atores, né, Patrícia, que hoje juntos seguram esse negócio ali para uma política, né, de Estado e não de um ou de outro governo. Verdade. Né? A gente teve muita evolução nisso e acho que é justamente isso que nos coloca no lugar que estamos, né, de evolução. Agora, eu queria que tu me falasse um pouco das tuas experiências empreendedoras também. Né? Então, tem a Startup Academy, tem a Biosense, né? Me fala um pouquinho qual foi o momento que tu pensou, vou empreender, como é que isso aconteceu na tua vida? Tudo começou com a Biosense, né? E a Biosense é uma startup, nós temos agora 4 anos, né, de existência. Nós fizemos lá biosensores, a gente faz a tecnologia Point of Care. O que é isso, né? A melhor analogia é aqueles testes de glicose, né? Que tem a tirinha e tem o equipamento, né? A gente desenvolve nacionalmente a tirinha e o equipamento para outras coisas, né? Então, nós somos uma empresa única no Brasil. Né? Legal. Hoje, ela é formada por 19 mestres e doutores, é bem legal. Ela é uma chamada Deep Tech, né? Porque a gente usa as tecnologias muito avançadas de sequenciamento genético, CRISPR, né? Essas tecnologias que estão assim no momento agora, e transforma isso a favor da saúde humana, né? Então, a gente quer com isso aí levar um produto mais barato, né? Mais acessível, né? Para a população. Que tipo de produto, assim, só fiquei curiosa agora, que tipo de solução, por exemplo, para alguma indústria ou para algum mercado específico? Não, nós estamos fazendo o nosso primeiro produto que está indo a mercado este ano, né? Ele vai em agosto a mercado. É um teste de tempo de protombina, é o tempo de coagulação de sangue. Né? Toda vez que você tem que fazer uma cirurgia ou entra em trauma, tu tem que fazer tirar sangue, né? E isso vai para uma análise laboratorial. E nessa análise laboratorial, mesmo em urgência, demora 2 horas. Né? O nosso, ele sai no mesmo minuto. Né? Então, a gente está fazendo isso para coagulação. Depois tem um para sífilis,
um outro que é de lactato, que é para medir o índice de lactato. Lactato significa, ele é um componente importante de sepse, né, de processo inflamatório. E o último, que é o nosso produto, assim, que vai só daqui a provavelmente 4 anos ir ao mercado, que é um produto para AME, atrofia muscular espinhal, que é a AME é um negócio muito triste, né? Porque ela no Brasil ela tem um tempo médio de diagnóstico de 4 anos e meio, né? E a AME ela tem uma característica, é uma falha de DNA, né? E se tu faz um teste nos primeiros 6 meses de vida da criança, ela toma uma medicação e aquilo se anula, ela tem uma vida plena, normal para o resto da vida. Então, nós estamos desenvolvendo um teste para embarcar no teste do pezinho, né, para estar disponível. É bem legal, assim, com uma mega tecnologia de ponta usado, né, mas são negócios longevos, né. Como surgiu, assim, primeiro por uma relação pessoal com alguns pesquisadores dentro da Unicinos, e eu sempre tive vontade de empreender, né? E eu já tinha feito muito por muitas startups, né? Daí chegou um dia que eu pensei assim, poxa vida, eu acho que agora está na hora, né, do meu ponto de maturidade ali, de eu abrir a minha startup, né? E daí foi que surgiu a Biosense, né? Hoje nós somos 2 sócios, eu e o William, né? E está muito bem, assim, nós, graças a Deus, a gente está indo ao mercado esse ano, né? É um desafio importantíssimo, porque tem todo um regulamento Anvisa, né? É um point of care de muita curacidade, né? Então, é o primeiro nacional, né? Então, tem toda uma expectativa, mas a gente já está no padrão ouro, lá tá tudo lindo. Que legal, que orgulho aqui para o Rio Grande do Sul ter uma empresa nesse estado da arte, dessa tecnologia. Bem legal. Essa foi a primeira, e depois a segunda, né, que eu tenho, né? Então, lá na Biosense, ela tem 4 anos, e agora a gente tem 1 ano e pouco da Startup Academy, né? Que daí tem uma outra história motivadora, que era o fato, assim, eu vim de academia também, eu tive um bom tempo, né, dentro da academia, eu era diretora do Parque Tecnológico, mas eu era diretora de inovação da Unicinos também, né? E junto com mais 2 colegas, a gente viu o que era a educação à distância, né? O que era de fazer educação EAD, e a gente percebia que o modelo pedagógico, vamos dizer assim, né, tinha que ser revolucionado, né, na educação à distância, para que a gente tivesse, especialmente, uma educação focada, né, em resultado, no empreendedorismo, né? Então, nós abrimos uma EDTech, que é uma startup na área de educação, né, que teve um investimento importante do Grupo Atitus, né? Então, nós pertencemos ao Grupo Atitus, e a gente hoje tem lá já o primeiro curso acontecendo, de nível superior, numa plataforma muito diferente, né? Toda embarcada com inteligência artificial, com uma jornada de aluno totalmente revolucionária, onde no final, né, de 2 anos o aluno não só leva um diploma de nível superior, mas ele sai com uma startup prontinha, né, para atuar no mercado e não fazendo retrabalhos. Sim, né? Então, ao mesmo tempo que ele vai aprendendo, ele vai fazendo o trabalho final dele, que é o business plan. Então, é um negócio bem legal, bem diferente, né? E que, graças a Deus, aí está alavancando. Um modelo de ensino alinhado com a forma como as pessoas querem aprender hoje em dia, porque isso é muito importante, né? Muito, muito. A gente vê... essa é uma área que está em plena revolução, né? Porque, na verdade, assim, né, Patrícia, tu tem que ter um modelo pedagógico capaz de garantir que esse jovem saia com determinadas competências, mas tu também tem que reconhecer que essas competências não é só tu que dá, elas estão disponíveis numa série de espaços, né? Então, trazer tudo isso, combinar tudo isso, né? Disponibilizar tudo isso, né? Isso é uma outra trajetória educacional, né? Então, e é isso que a gente está fazendo lá dentro. Legal. Eu sempre te ouvi falar muito, e inclusive nesse projeto da Startup Academy, sobre a importância da gente transformar conhecimento em PIB, né? Ou seja, transformar
conhecimento do ecossistema, das nossas empresas em competitividade, em produto interno bruto aí para o Estado e para o Brasil, assim. Fala um pouquinho sobre isso para gente. Isso para mim é uma crença pessoal, eu acredito e tenho, esse é quase um mantra meu, assim, né? Que eu acho que a educação, ela tem que ser um fator fundamental para gerar PIB para um país, né? E isso não é a Suzana Cacuto que está dizendo, né? Isso é todos os países que viraram a chave do desenvolvimento. A base de tudo foi a educação, né? Talvez o exemplo mais característico tenha sido a Coreia do Sul, né? Eu tive o prazer de conhecer, fui mais de 10 vezes para lá. Coreia do Sul, em 1960, tinha sido arrasada pela guerra, né? E fizeram uma opção, né? Naquele momento, os Estados Unidos ofereceu para a Coreia, né, aquelas ajudas que eles sempre dão, ajuda humanitária, de reconstrução, e a Coreia só aceitou uma coisa, que foi construir 2 institutos, né, de capacitação, né, e já olhando para o futuro da Coreia, né? Então, a Coreia é um exemplo em que a educação, né, foi a base de tudo para que ela se tornasse hoje um país que tem um PIB per capita saindo de $60 lá em 1960, $100 lá em 1960, para um PIB de 30 mil dólares que é hoje, né? Então, assim, isso tudo está baseado na educação. Então, assim, não existe PIB de alto valor agregado, né, sem uma educação de qualidade, né? Se a gente olhar essas grandes formações, os grandes desafios, o que a gente chama de educação para o futuro do trabalho, toda essa educação ela está baseada nas ciências, na matemática, na física, né? Então, assim, se tu não tiver isso como base muito bem construído, tu não tem a geração de PIB, tu não tem produtividade na indústria, tu não tem um jovem capaz de criar, tu não tem um jovem crítico, tu não tem um jovem capaz de perguntar para a IA o que deve ser perguntado, né? Então, a educação ela é chave para gerar PIB num país, né? E eu acho que por muito tempo o Brasil fez educação como se fosse uma esteira, né, de simplesmente uma esteira de formação, né? E eu acho que por um bom tempo também se teve muita dificuldade de falar claramente que a educação ela tem que ser uma geradora de PIB, né? Que a educação, eu defendo de forma muito significativa a educação, né, para que as pessoas tenham condições de praticar aquilo que lhe dá cidadania, né, que é o trabalho, que é aquilo que lhe provê, né, o sustento da família, né, a tranquilidade de ter, né, uma educação boa para os seus filhos, é o trabalho que provê isso. Com certeza. Né? Eu sempre uso o meu exemplo, né, Patrícia? Eu sou uma pessoa, eu nasci na Lomba Grande, lá no interior de Novo Hamburgo, na área rural lá de Novo Hamburgo. Eu estudei numa escola estadual, que era o Madre Benícia de lá. De lá eu saí e fui fazer Liberato. O Liberato mudou a minha vida. Fiz um curso técnico lá, fui a primeira mulher graxeira, né, a se formar em mecânica lá no Liberato. Olha, né? só. Que é uma escola referência, né? Hoje. Uma escola referência. Estudei com bolsa, Patrícia. E a minha mãe não tinha condição de bancar. Eu estudava de manhã, de tarde eu consegui uma bolsa de monitoria. Era assim que eu pagava o meu estudo. Teu estudo. Meu estudo. Né? Aquilo mudou a minha vida, porque dali eu fui para dentro da Recrosul, ser desenhista projetista, depois eu fui para Paramount Lansul. Então, assim, eu só fui crescendo. A base de tudo foi ali no Liberato. Eu saí dali com uma profissão. Então, assim, muitos países, né? Se vai olhar o desenvolvimento, por exemplo, da Alemanha, ele não está baseado na educação de nível superior, ele está baseado num bom ensino técnico. Né? Então, assim, acho que isso é muito importante, né, para o Brasil, neste momento que passa o Brasil. Que legal. E agora, nesse teu novo desafio, tu está ainda mais próxima disso muito e de ajudar mais. Dá para enxergar e fazer, né, Patrícia? Que é uma coisa legal, né? Que legal. Eu tinha te perguntado, a gente falado um pouquinho sobre amadurecimento do nosso ecossistema, mas eu queria... E eu sei que tu é uma pessoa bem crítica, quando tem que ser crítica, assim, na tua visão, qual que é o nosso calcanhar de Aquiles ainda? Onde que a gente... O que a gente deveria estar fazendo diferente em algum aspecto, na tua visão, para a gente conseguir avançar mais? Eu acho que tem assim, eu acho que tem no campo, tem vários campos, né? Eu acho que tem que é o campo do financiamento para a inovação, né?
eu acho que no Brasil a gente ainda tem o conceito, né, muito arraigado de retorno rápido, né? Ou de imaginar que virar um unicórnio é uma coisa para todo mundo, né? Então, assim, quando o mercado de rendimento financeiro está alto, se escasseiam as fontes para né, startup. para startup. A gente está vivendo esse momento hoje, né? A questão do retorno imediato, eu acho que no exterior tu tem um pensamento de longo prazo mais consolidado, talvez até pelos mecanismos, né, de não inflação tão alta, essa coisa toda, mas é mais fácil tu ter esse pensamento de longo prazo, a questão do risco, né, que está ali embutido. Então, acho que nesta área ainda, né, a gente ainda tem que evoluir, né? Não só pelo investidor privado, né? Mas também pelas próprias fontes, né? Que precisam avançar em programas mais massivos, né? De investimento anjo. Não adianta, é assim que faz. Você vai olhar como é que a China está transformando de uma China que a gente achava, né, que era de produtos de baixíssima qualidade para uma China que está liderando IA. Né? Como é que ela transformou? Ela transformou isso fazendo surgir muitas startups, entendeu? Onde ali tinha... Eu me lembro, eu fui visitar o Tuspa Park, lá faz, eu acho que uns 4 anos, e eu visitei uma incubadora numa mesa como essa aqui, Patrícia. Eram 3 empresas que estavam, de um lado, mais 3 do outro. Né? E é assim que eles promovem, entendeu? Então, acho que esse é um lado importante. Um outro lado, eu acho que assim, precisa-se sim ainda avançar em algumas políticas. Nem tudo está regulamentado, né, Patrícia? Países desenvolvidos, por exemplo, eles criam políticas de preferência para startups, produtos de startups, né? Onde, por exemplo, numa licitação, né, você pode ter percentuais de diferença com relação se o produto vem de uma startup. Como regulamentar, por exemplo, se tu faz um Open Innovation com um órgão público, como regrar a questão da propriedade intelectual. Muitas vezes aí tu convoca, vai lá 3, 4 startups, o poder público coloca um determinado problema, a startup dá ideias, como tu contrata essa startup. A gente sabe que tem hoje alguns mecanismos, né, de sandbox que começam mas ainda é tudo muito tímido, né? Ainda é uma área cinzenta, né? É uma área muito cinzenta, é muito cinzenta. Se tu vai ver, dificilmente hoje um gestor público vai dizer assim, não, eu vou contratar isso aqui e a gente vai fazer um contrato. Não, tem todo... E isso é ruim para a startup, porque na criatividade, na propriedade intelectual que está o negócio dela, né? O negócio dela não é insumo, não é computador, né? Não é papel, não é nada, é no penso, né? Então, eu acho que é uma outra área assim, que eu acho que a gente tem que realmente evoluir. E eu vou defender aí um pouco o meu lado, né? Eu acho que o Brasil não tem política para deep techs ainda, né? Não tem. Né? Então, eu tenho conversado também com a FINEP, acho que a FINEP deve estar lançando um programa de Deep Techs, né? Porque não dá para... Deep Techs são aquelas empresas que precisam muito mais tempo, né? A gente chama cauda longa de desenvolvimento. Sim. É uma indústria, é uma empresa de fármaco, é uma empresa como a minha, de biotecnologia, que precisa muito mais tempo até o produto sair no mercado. Isso tem que ser financiado em qualquer país do mundo. Sim. Isso é subsidiado, né? E a gente não tem isso no Brasil. A gente tem de forma muito pontual. E daí tu tem que fazer, eu sei porque a gente faz, é uma costura de editais. Daí o edital não te permite tal coisa, o outro te permite aqui. Daí tu fica manejando dinheirinhos, né? Enquanto que no exterior um projeto dessa natureza tu alavanca de vez 4, 5 anos de pesquisa de uma empresa, né? Então eu acho que essas coisas aí elas são bem relevantes, assim, sabe, Patrícia, para a gente ter essa coisa mais sólida, sabe? Porque eu também fico pensando muito nesse jovem que decide empreender no Brasil,
né? O Brasil não é um país fácil de tu empreender. No campo da tecnologia é mais complexo ainda, né? E startup vem sempre com aquele estigma, pô, é uma garotada, como eu vou pegar, eu vou, né, vou comprar dela, será que vão me entregar, será que não vão entregar, né? A gente vem de uma história assim, Sim, né? sim. Então, eu acho que algumas coisas têm que estar melhor afirmadas, né, para a gente poder também crescer, né? Que tenha startups aí que efetivamente façam a diferença, né? Eu acho que tu falaste isso agora e antes tu já tinha comentado também da importância da gente começar a pensar não só em qualidade de startups, mas a gente realmente tem empresas fortes. São as empresas do amanhã, as empresas que a gente está criando agora, que está todo mundo construindo agora, essas startups, elas são as empresas que vão ser no futuro a nossa Randon, Gerdau e tantas outras, né? Então, realmente, a gente precisa... E é esse olhar que tem que ter. Exatamente. Né? Nenhuma delas é criada para ser uma startup. Exato. Ela só nasce startup. Ela só nasce startup, né? Ela tem que, de preferência, dar um salto de qualidade, né? Verdade. Suzana, tu comentaste um pouco da tua história, do teu começo, né? Geralmente a gente vai deixando as nossas marcas nos projetos e tu participaste de muitos projetos, né? Tem uma história realmente muito bonita aí no ecossistema brasileiro e principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E aí geralmente a gente tem aquelas habilidades nossas específicas que são as habilidades que a gente vai passando e as pessoas vão nos reconhecendo. Tu consegue perceber assim qual é o maior impacto ou qual é a tua marca registrada assim em todos os projetos pelos quais tu passa? É difícil assim, né, Patrícia? Mas eu acho que tem duas coisas assim que para mim fazem sentido. Eu como pessoa assim na minha jornada, né? Eu acho que eu sempre primei em desenvolver pessoas, né? Então é muito legal porque eu olho os ecossistemas hoje, tem um monte de gente que passou por mim, né? E essas pessoas, eu sei que elas levam um pouco de mim, né? Então, assim, eu tenho um baita orgulho de ver a Flávia, né, à frente do Tecnopuc. A Flávia nasceu comigo lá no Tecnocinos, né? Tu vai olhar, tem um monte de coisa dessa natureza, né? Gente que saiu do Sebrae e tudo. Então, eu acho que isso é um legado extremamente importante, né? Porque... na verdade, é a continuidade também de um sonho, de um projeto, porque, no fundo, alguém como eu sou uma desenvolvimentista, né, pela inovação. É bom ter adeptos, né? Então, claro, a gente também vai criando um modo, né, de pensar, né? Eu acho que essa é uma coisa. Eu acho que a outra coisa que talvez seja uma marca minha... é assim, eu sou uma pessoa extremamente inquieta com o status quo, sabe? Eu me incomoda a mesmice, sabe? Eu não me convida para fazer igual, sabe? É um troço que eu não gosto, não me motiva. Então, assim, eu gosto, sim, de desafios. Eu gosto e quando eu não tenho, eu invento eles, sabe? Porque é uma marca minha, eu gosto disso. Né? E isso também me fez aprender algumas coisas, né? Dentre elas, assim, essa coisa das pessoas, que é importante, né? Uma outra coisa que eu acho que é bem importante, assim, durante toda a minha carreira, por mais que eu tenha passado, ora pelo banco, ora pela CNI, ora pelo Sebrae, as pessoas me enxergam como uma executiva com viés técnico, né? E eu acho que isso é uma coisa legal, sabe, Patrícia? Porque, de um lado, me exige, obviamente, uma reciclagem continuada, né? Porque o tempo inteiro, agora faz pouco tempo, eu finalizei de novo um curso de engenharia de prompt, porque tinha que fazer, né? Tava ficando burra, né? Nesse aspecto. Terminei um doutorado, um segundo doutorado faz pouco tempo, né? Mas acho que isso faz parte, tem que ser, se eu quero ser reconhecida, né? É a minha marca, né? Como um profissional técnico e que consegue, né, interagir, ter interlocução, né, com diferentes instituições, com diferentes públicos, né, com diferentes partidos políticos. Eu acho que isso é uma coisa que é muito relevante para a vida da gente, né? Essa coisa de a gente estar com as portas abertas, né? De a gente ter essa capacidade e as pessoas te perceberem, né, que tu é uma pessoa que tu quer aquilo. Eu sou uma pessoa que eu gosto do estado do Rio Grande do Sul e eu vim e eu quero fazer a diferença no estado. Seja de uma coisa bem
bem simples até uma coisa mais complexa. Tenho muito orgulho, sabe, Patrícia, quando eu vejo, por exemplo, o Evandro lá da Weber House, né? O Evandro, hoje, a Weber House, exportadora, vendendo as cachaças a um super preço. O Evandro é uma pessoa que, na minha gestão do Sebrae, a gente pegou pela mão e ensinou o Evandro a exportar. Ele não sabia nada. Ele não sabia nada dessa área. Nunca tinha... O Boas Práticas de Fabricação fomos nós que implantamos. A gente trouxe isso como uma inovação para ele naquele momento. E, ao mesmo tempo, tenho muito orgulho de ter trazido uma HT Micro. Sim. E tu também participaste dessa história, né? O quanto que isso mexe o Estado. Certeza, né? O quanto que isso mexe, né? Então, assim, acho que isso são... mas isso faz parte dessa minha inquietude, né? De querer mudar o Estado. Acho que a gente tem hoje um momento de oportunidade de reconstruir, sabe? Esse grande desafio, acho que é uma grande oportunidade, que todo jovem consiga perceber isso como uma oportunidade. Hoje mesmo, né, Patrícia, foi feito o anúncio da retomada do polo naval, né? Como é importante para aquela região aquilo ali, né? Então, assim, eu disse, nós do SESI, nós vamos estar junto lá, porque é uma chance de, olha quanto jovem deve ter naquela região ali, né, que vai poder estar engajado num projeto legal, né, poder ter uma qualidade de vida legal ali, né, senão a gente vai trazer de fora, como fez outra vez, né, e não dá para deixar acontecer de novo, né. Não dá. Que legal. Suzana, a gente vai agora finalizando, aí tem aquela pergunta clássica que eu queria que tu me falasse um pouquinho, a gente puxando o link aí com o nome do podcast, né, o que é para ti, ou como que tu espera continuar construindo um better future, um futuro melhor? O meu Better Future é através da educação. Eu acho que ali é a saída de tudo, né, Patrícia? Eu acho que a gente está num momento de transição na educação também, né? Acho que, por exemplo, eu dentro do Senai e do SESI, eu comecei tem muita coisa para mim aprender, né? Mas eu já vi o que se faz de significativo, por exemplo, em campos como... robótica para crianças, né? Eu acho que isso muda o futuro, né? Eu acho que quanto mais a gente conseguir, né, pela educação, aproximar essas novas ferramentas, né, a gente pode dar saltos. Eu acho que o Rio Grande do Sul, no Better Future, ele não pode ter pulinhos, né, de desenvolvimento. Eu acho que o Rio Grande do Sul exige, né, com que a gente tenha um salto importante. Está no momento, eu acho que está no momento, porque tecnologias como a IA, elas podem ser transformadoras, né? Então, acho que a gente tem que, sim, ter um momento de muita discussão, né, para que esse nosso futuro ali seja um futuro muito melhor em termos, assim, de suscetibilidades que a gente tem hoje, né, do quanto que a gente está fragilizado em algumas regiões, né, para o enfrentamento do que vem por aí. Legal. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, adorei a conversa. Passou o tempo, né? Se eu não cuidar aqui, a gente estoura em muito tempo. Foi muito bom. Sucesso para ti agora e que gere boas e grandes notícias aí, inclusive, para a gente poder divulgar nessa nova iniciativa, nesse teu novo projeto aí, que é um projeto, né, relacionado à Fiergs ali, Senai, enfim, que impacta diretamente a nossa economia. Então, são projetos muito importantes. Eu com certeza, né, Patrícia? Quero voltar aqui com grandes novidades, se Deus quiser, né, nessa trajetória. Não vim para fazer igual, como eu disse antes, eu vim para fazer a diferença, né? E pela significância da indústria, né? A indústria foi meu primeiro espaço de trabalho, é um grande retorno agora, né? Inclusive dentro da Fiergs, né? Eu tive um momento de Fiergs, CNI, né? Então espero aí poder voltar e a gente falar de grandes novidades. Obrigada mesmo e adorei a conversa. Legal, a gente vai te esperar então. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada a todos que nos acompanharam. Curtam, compartilhem e até o próximo episódio.